5, versículo 1 ao 15, diz assim a palavra de Deus: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Bem, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, por podermos ser livres para ouvi-la, e que essa liberdade seja de fato liberdade, Senhor, no qual nós possamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações e receber a Tua palavra como semente boa, plantada em terra boa, transformando as nossas vidas e dando frutos que glorifiquem o Teu santo nome. Tira de nós toda distração, Senhor. Não permita que nos envolvemos com nada que esteja ao lado, atrás, à frente, mas que toda a nossa atenção esteja voltada a Ti, para a glória do Teu nome, porque não podemos ouvir a Tua voz se estivermos distraídos com nós mesmos, com qualquer coisa. Traz a nossa mente, traz o nosso ser, traz os nossos olhos para Ti agora, para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais interessantes, maravilhosas a respeito da palavra de Deus é que a palavra de Deus não é um livro de história, não é um livro que conta histórias e fatos para que você fique literalmente envolvido só naquele fato específico. A palavra de Deus é um livro de revelação, que revela Deus para nós e revela nós mesmos. Ela é o espelho da nossa vida. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E muitas vezes, quando olhamos aqui essa passagem, entendemos questões físicas, mas não entendemos muitas vezes o que está por trás disso espiritualmente. Esse texto fala de um tempo em que havia uma festa em Jerusalém, uma festa judaica, uma festa cristã. Não era festa, qualquer festa, festa de celebração judaica, uma festa para Deus. E havia de fora de Jerusalém esse tanque, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda. Esses tanques eram grandes, até hoje nas ruínas ali você vê onde é que é, em Israel, em Jerusalém, e você vê, tinham 5 pavilhões. E ali se encontrava uma multidão de enfermos, cegos, coxos, mudos, paralíticos. É engraçado a gente ver que existia uma multidão, de pessoas completamente fora do contexto da festa, da celebração, por causa de suas circunstâncias, de sua situação física, circunstancial.
Jesus passou por ali e deve ter olhado aquilo com muita tristeza no coração, porque havia uma lenda, é claro que a Bíblia diz, então existia isso, claro que não. Mas as pessoas sempre estão depositando falsas ilusões, esperanças, fracas, frágeis, em coisas que verdadeiramente não vão corresponder. E aí Jesus chega e vê ali um paralítico e olha para ele dentro daquela multidão e diz para ele: você quer ser curado? Uma pergunta direta, objetiva. O paralítico diz um monte de coisa: eu venho aqui, eu não tenho quem me carregue, quando eu vou o outro vai, e na minha frente. Jesus não ficou perguntando argumentos, situações, circunstâncias. Jesus só perguntou: você quer? Toma teu leito, levanta e anda. Por trás disso aqui, claro que a gente olha e não tira não faz nenhum demérito ou diminui a tristeza e a dor das pessoas que estão fisicamente enfermas. Esse texto fala de um paralítico, da paralisia de pessoa. Essa pessoa tinha 38 anos já. Então, ela, somado ao tempo que provavelmente ficou paralítico, poderia ser bem mais do que isso, né? Que essa pessoa tinha mais do que 38 anos, ela já havia paralítico. É muito tempo. A paralisia é um negócio difícil, é algo terrível. E toda essa multidão de enfermos de paralisia, a gente sabe que tem um único, a fonte disso tudo, o pecado. E nós temos um senso muito raso do pecado, não entendemos o que o pecado causou, toda a enfermidade, todo o mal que existe no mundo, no homem, tudo foi causado pelo pecado, pela queda. Mas hoje eu quero falar sobre paralisia, mas paralisia espiritual, porque não traz, por trás de todo o contexto, você olha aqui e fala assim: poxa, graças a Deus eu não tenho um acidente, eu não sofri um acidente, eu não tenho paralisia, graças a Deus eu não estou enfermo, graças a Deus eu não estou coxo, graças a Deus eu não estou cego. Tudo que importa é saúde. Né? As pessoas têm essa ideia, né? O importante é ter saúde. Que saúde é essa? Esquece que existe algo que se chama paralisia espiritual, cegueira espiritual, enfermidade espiritual. Aquilo que está por dentro e que as pessoas carregam uma vida e não lidam com elas. Há uma crise que atinge uma grande parcela da população, talvez a grande maioria, a crise da meia-idade. Chega a certa idade, as pessoas começam a se ver no espelho e começam a perceber que já estão mais velhas, que estão mais fracas, que começam a enfrentar certas coisas que não conseguem mais lidar. E não percebem que tudo aquilo vem do espírito. Né? Quantas doenças até físicas que são chamadas hoje, quantas doenças até que se desembocam, que se evidenciam no organismo, a chamada doença psicossomática, são causadas pelo pecado e pela aquilo que o pecado faz com as pessoas. E as pessoas não têm ideia disso. Há uma linguagem hoje moderna, né, que vai mudando o conceito das pessoas. Então hoje uma criança que é desobediente na escola, desobediente, aí ao invés de corrigi-la segundo a palavra de Deus, não, ela tem um transtorno qualquer, dá-se uma nomenclatura. Uma criança que é rebelde, que não obedece, que não presta atenção, que é desobediente na escola, TDAH, tudo tem um negócio agora. Ou é um transtorno obsessivo compulsivo, um toque, ou é isso, tem sempre um nome, uma nomenclatura a ser dada. E com isso o que acontece? Essa linguagem começa a ser tão repetitiva que tudo que a gente olha hoje, a criança é mais agitada e hiperativa, né? O homem se volta ao vício do álcool, ao vício da prostituição, da pornografia, ele tem um transtorno, precisa ser tratado. Isso é tratado aonde?
Quando você dá nome de transtornos, nomes científicos, você tem que procurar médicos especializados e não a Bíblia, né? A Bíblia diz assim: quando tiver alguém doente, procure o presbítero. Ele ora, ele busca a palavra. Por que hoje nada disso funciona mais? Por que parece que qualquer transtorno que as pessoas têm, e alguém vai me julgar aqui dizendo: o pastor não gosta de médicos, de psicólogos? Nada disso. Hoje você coloca sempre uma nomenclatura de doença, então sempre, qualquer distúrbio moral, qualquer distúrbio de comportamento que as pessoas têm, tem um nome científico que vai ser tratado por quem? Por um psicólogo, por um psiquiatra, por um médico, por farmacologia, e não por um líder, por um pastor, pela palavra de Deus. Será que nós também não estamos invertendo as coisas, estamos colocando falsas esperanças e direcionando errado o nosso foco? Será que o Evangelho perdeu o seu poder, a oração perdeu o seu poder, Jesus perdeu o seu poder? Será que ele não é mais o mesmo que ele foi ontem, não é hoje? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Evangelho, livros científicos que a gente estudava décadas atrás, já estão todos ultrapassados, obsoletos em muitas coisas, mas a Bíblia tem mais de 2000 anos e ela não foi mudada. E ele diz assim: ai daquele que mudar uma vírgula. Quantas pessoas sofrem de paralisias? Quantos de nós estamos paralisados e não sabemos? Quantos de nós paramos de crescer interiormente? Quantos de nós desistimos de tantas coisas? Quantos de nós se acham cansados? A primeira fonte de paralisia é a paralisia do medo. Tem pessoas que chegam a certa idade e intensificam o medo, estão paralisadas, porque o medo é um paralisante das nossas vidas, é um fator paralisante de nossas vidas. A pessoa tem medo de morrer, medo de sofrer, medo. Aí ela não ama, porque se amar, ela vai sofrer, ela vai perder, ela vai largar. Medo de desafiar-se, medo de lançar-se a um novo projeto. Aí chega uma idade que tem medo de tudo. Quantos de nós não está paralisado pelo medo? Quantos de nós admite o tempo todo: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo, não, eu tenho medo, não faço isso porque eu tenho medo, não, eu tenho medo. E não percebe que esse é um fator paralisante, está paralisado anos da vida, porque tem medo, medo de tudo. E esse medo vai ficando cada vez mais abrangente, ele vai abrangendo todas as áreas da vida. Medo do sucesso, medo do fracasso, medo do relacionamento, medo de não ter filho porque não sabe se vai ser boa mãe ou bom pai, medo de casar porque não sabe se vai dar certo, se vai sofrer, medo de buscar o seu sonho porque não sabe se vai conseguir. Medo, paralisado pelo medo. E quem vive pelo medo vai sempre colher migalhas na vida. Nunca vai participar do banquete. Nunca vai ser um espalhador de sementes. Porque o medo é o adversário do amor. E o amor é a força maior que existe em nossas vidas. E quando estamos em crise, seja ela de qualquer parâmetro, a crise de meia-idade, o amor de Deus é que nos fortalece, mas o medo me impede o amor de existir. Por isso a palavra de Deus diz que o grande adversário do amor é o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem teme não é aperfeiçoado em amor. Então esse é o primeiro fator paralisante que muitos de nós não entendemos, admitimos. Por isso não paramos para ver se eu estou crescendo na fé, se eu estou desenvolvendo na fé, se eu estou crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, se me tornando um homem ou uma mulher de fé.
Porque o adversário da fé é exatamente essa dúvida: eu não sei. Estou paralisado, estou parado no tempo, não consigo progredir, não consigo prosseguir. A fé se dá numa caminhada, mas o paralisado não consegue andar, não consegue dar salto de fé, quanto mais, não consegue dar passo de fé, quanto mais salto de fé. Tem um outro fator paralisante que nós não podemos jamais negligenciar: é a paralisia do desânimo. Quantas pessoas chegam numa certa idade, estão desanimados? Eu gostava, eu queria, mas eu confesso que eu estou num desânimo total. As tribulações da vida, as dificuldades da vida, os fracassos da vida, as desilusões da vida, as decepções da vida me causaram desânimo, e eu estou entregando os pontos. Já pendurei a minha chuteira na harpa do rio de Damasco, não canto mais, estou vivendo em terra estranha. Desânimo, né? Quando o povo de Deus foi levado para o exílio, Salmo 137, o que diz? Nós estávamos como os que estavam sentados, chorando, lembrando, pedíamos que cantasse um cântico de Sião, mas como cantar em terra estranha? O desanimado não canta mais na terra estranha da vida. Quantos estão desanimados? Desanimados com o seu casamento? Não dá mais certo, não deu até hoje, eu já não sei se eu quero mais não sei se eu tenho vontade. Estão desanimados com o seu trabalho, com a sua profissão? Não consegui até hoje, mas é agora que eu vou conseguir. Estão desanimados com a própria vida. Mas o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom, pois eu venci. Tem de bom ânimo, pois eu venci. Então é completamente contraditório o desânimo, porque Jesus disse: você vai ter aflição, isso é incontestável, você sempre vai ter aflição, nós sempre vamos passar por aflição. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 7, diz que quando Deus for e chegar à volta de Jesus, vai recolher as nossas lágrimas, porque até Jesus voltar nós vamos derramar lágrimas, que só serão enxugadas quando Ele voltar e formos para a glória, onde não vai haver mais choro, nem tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem ranger de dentes. Tem de bom ânimo, porque eu venci. O ânimo não está atrelado à nossa vitória, o ânimo está atrelado à vitória de Jesus. Esse é o problema da paralisia do desânimo, é que ele está atrelado não às circunstâncias em si, ele está atrelado ao fato de eu não ter alcançado a vitória das minhas circunstâncias. Mas aquele que ouve Deus falar, ele sabe que a sua vitória, que o seu ânimo, que o seu bom ânimo procede não das suas vitórias, mas da vitória definitiva de Cristo por nós. Então, por que paralisia? Aí você vai procurar o quê? Para te curar dessa paralisia? O médico? Um especialista? Alguém que estudou a ciência? Alguém que conhece os termos científicos e vai te dar uma nomenclatura qualquer que vai definir um diagnóstico da sua vida? Aí você vai o quê? Não, tenta aqui, pense em outra coisa, faz alguma coisa, faz aquilo lá. Não, eu tenho que voltar para o médico dos médicos, Jesus, e para a sua palavra que diz: no mundo tereis aflições. Isso é claro, Jesus nunca negou, nunca disse que o fato dele estar na sua vida vai fazer com que você jamais passe problemas, tribulações, dificuldades, mas ele diz: eu venci. Sobre a perspectiva da eternidade, eu posso viver um presente melhor. Sobre a certeza da vitória de Jesus, eu não estou mais dependente das minhas próprias. Então o que me dá ânimo não é vencer,
O que me dá ânimo é saber que Jesus já venceu. E eu gozo da vitória de Jesus todos os dias da minha vida. Onde está o seu ânimo? Foi paralisado pelo desânimo? Seja em qualquer área da sua vida. Tem gente que no trabalho está bem, mas nos relacionamentos está um desânimo total. Tem gente que no relacionamento está bem, mas no trabalho está um desânimo total. Tem gente que numa área está, na outra área não. O desânimo é paralisante. Agora tem um terceiro fator paralisante que também faz parte, talvez seja um dos maiores vilões da crise da meia-idade, que é a paralisia do remorso. Qual pessoa em sã consciência não pode dizer que não tem ou não vive um tipo de remorso na vida? É quando você sai da progressão da sua vida e vira um arqueólogo, cavando o passado. É o remorso de ter feito lá atrás o que você não devia. É o remorso de pensar que lá atrás você poderia ter feito diferente, a sua vida hoje seria diferente. No seu relacionamento, na sua profissão, na sua vida. Quantas pessoas estão atreladas a remorso? Passa a viver, a vida não vai para frente. Essa pessoa muitas vezes se engana. Muitos de nós mentimos para nós mesmos ou nos enganamos. Que não temos, quando temos, estamos atrelados a algo que nós fizemos ou deixamos de fazer lá atrás, e nós ficamos presos àquilo. E a palavra de Deus determina que nós temos que olhar para frente, seguir em frente, e de que aquele que olha para trás não está apto para o reino dos céus. Quando o povo de Deus estava cercado, perplexo, porque na frente tinha o Mar Vermelho, dos lados tinha verdadeiros obstáculos intransponíveis para aquela multidão, e atrás vinha Faraó com o seu exército poderosíssimo, levantando poeira. Eles só tinham lugar para olhar para cima, para Jesus, para Deus, que é o único lugar que nós devemos olhar. E a direção foi para onde? Para os lados, para trás. Foi oferecer um acordo, foi ver uma alternativa? Não tinha alternativa. A única alternativa é olhar para cima e deixar Deus mover o sobrenatural e seguir em frente. Ele abre sempre caminho para frente, porque Deus nunca faz com que a gente olhe para trás. Quando os homens, depois de entrarem no deserto, depois de serem libertos do cativeiro do Egito, mais de 400 anos presos, escravos do Egito, Deus os liberta com o poder, o mover das suas pragas e tudo mais, e põe eles a atravessar o Mar Vermelho, entrar no deserto. Quando manda espiar, porque Deus não está aqui só para tirarmos da escravidão, Deus está aqui para nos dar uma nova vida. Quando Jesus veio, Ele nos tirou da escravidão do pecado, do domínio do pecado, mas a sua obra redentora se consome dando para nós a Canaã da eternidade. Mas aquele povo, ao ver os desafios que tinham pela frente, ficaram olhando para trás. Melhor voltar, né? Pelo menos lá não tinha isso, tinha aquilo. Quantas vezes nós estamos com os nossos olhos lá atrás? Quantas vezes estamos amarrados ao que nós fizemos ou que nós vivemos no passado? Quantas vezes nós não nos libertamos daquilo que foi lá atrás? Erros que cometemos, escolhas erradas que fizemos, passos errados. Quantas vezes tem pessoas que vivem essa paralisia do desenvolvimento, da liberdade, do crescimento espiritual, porque estão atreladas ao passado. Você não resolve o passado,
Você resolve o presente a partir do futuro. O passado já passou. Não adianta ficar cavando o passado para expor numa prateleira para que você veja, se eu tivesse feito assim, assim que eu era, eu poderia ter sido isso, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado, eu poderia agir de uma forma assim. Isso não adianta nada. Nada. Então é paralisante a questão do remorso. É uma diferença gritante entre remorso e arrependimento. O que nos liberta do passado não é o remorso, porque ele é paralisante, mas é o arrependimento. Porque arrependimento não é o lamentar o que eu fiz lá atrás. Arrependimento já é uma mudança de vida, uma decisão de dar uma volta na minha vida e seguir em frente conforme Deus determina. Arrependimento não é fácil, porque para arrepender eu preciso largar, eu preciso abandonar, eu preciso de fato ter mudança, e mudança causa certas dores. Por isso muita gente não se arrepende, né? Porque arrependimento, como conversão, vem da mesma origem da palavra grego, que é metanoia, que é mudança de mente, mudança de vida. Eu direciono, eu paro de olhar para trás e passo a olhar para frente. Eu dou a fé e a certeza das coisas que se esperam, a prova das que não se vê. Não posso dizer que eu tenho fé se eu ainda estou atrelado ao meu passado. A gente não sabe o quanto esse fator do remorso é paralisante na nossa vida. Quantos de nós estamos paralisados ou andando um passo de tartaruga quando poderíamos dar uma caminhada, um passo muito mais largo no crescimento, desenvolvimento das nossas vidas, na realização de sonhos, porque estamos atrelados ao nosso passado. Aquilo que eu falei não devia ter falado, aquilo, a negligência que eu tive no passado com isso ou com aquilo, a forma com que eu vivi, o que eu destruí, o que eu não construí. Eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. Inconscientemente ou não, nós estamos muito atrelados, paralisados pelo remorso. Está na hora de parar. Você não vai curar isso buscando falsas, frágeis esperanças nos homens, na ciência. Você só vai ser curado em Cristo Jesus. O que essa passagem diz é que nós, como aquela multidão de cegos, coxos, paralíticos, enfermos estavam fazendo, é colocar, o pecado faz isso, que a gente coloque a esperança na onde não tem. Vai mover um tanque. Você acha isso absurdo e fica imaginando como as pessoas são levadas por qualquer vento de imaginação, de doutrina, disso, mas a gente faz isso no cotidiano das nossas vidas. A gente fica achando, agora vai, essa pessoa vai me ajudar, agora eu alcançando isso, ou realizando isso aqui, vai dar. Se alguém me ajudar a melhorar aqui, vai ser eu tenho certeza que esse ano eu caio na água primeiro. Nós fazemos isso, consciente ou não. Essa falsa esperança que a gente tem de que vai acontecer um milagre, vai mudar minha vida como mágica. Milagre acontece, mágica, Deus é Deus de milagre, não de mágica. Vou dormir e amanhecer de outra forma. Quantas vezes nós ficamos na nossa imaginação, criando ilusões, falsas e frágeis ilusões de que agora vai. Agora se eu fizer assim, se eu fizer assado, se alguém me ajudar, eu vou porque estão falando que vai dar certo, não vai dar certo. Alguém disse que assim é melhor, alguém está dizendo que é assim, que se eu fizer isso vou ser curado, alguém sabe o remédio, alguém sabe a saída, alguém sabe isso, disseram que é isso e eu estou ali. Vivendo essa ilusão o tempo todo. Procura esse especialista que ele vai melhorar a sua vida.
procura isso aqui que vai dar certo. Quantas vezes a gente está depositando a nossa esperança em coisas frágeis ou falsas, numa propaganda imaginativa, ilusória, quando deveríamos voltarmos para aquele que é o único capaz de mudar e transformar as nossas vidas e nos libertar, porque a verdade nos libertará, e a verdade é Cristo, é o Evangelho. Veja outra coisa que a gente faz, né? Porque aquele cara estava ali, Jesus só perguntou para ele: você quer ser curado? Tem muitas vezes que Jesus está só olhando para nós e fala: você quer sair dessa? E nós estamos inventando um monte de coisa. Nossas orações deveriam ser muito mais objetivas, porque Deus é objetivo. Deus não fica assim: olha, vamos ver, não sei, vem cá, olha ali. Aí a gente fica fazendo um monte de encenação para dizer uma única coisa: Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, liberta-me daquilo que eu ainda continuo paralisado, liberta-me da paralisia, seja do medo, seja do desânimo, seja do remorso. Eu quero sonhar, eu quero idealizar, eu quero desafiar, mas eu estou paralisado, Senhor, e só o Senhor pode me libertar. Mas não, Jesus pergunta: quer ser curado? Jesus diz assim: o que você está fazendo aí? Por que você está assim? Por que você está fazendo essas coisas? Por que você está aqui, não está na grande festa da Jerusalém? A festa, imagine você perder a grande festa do Senhor. Por que você está assim? Jesus não argumentou, Jesus não ficou discursando com ele. Jesus olhou: quer ser curado? Jesus não é esse psicólogo, esse terapeuta, esse cientista que fica indagando a sua vida para descobrir onde está o seu erro. Jesus só pergunta uma pergunta só: você quer sair dessa? Mas a gente fica argumentando, né? Olha o que o cara falou, né? Olha, né? Jesus: quer ser curado? Respondeu o enfermo. Ele devia falar: eu quero, Senhor, eis-me aqui. Mas ele não conhece Jesus, assim como tem um monte de gente sentado no banco da igreja que não conhece Jesus. Admite Jesus, mas não conhece, porque para conhecer alguém, você não conhece pela estética ou por aquilo que falam dela, você conhece pela intimidade. Intimidade é um conhecimento único e exclusivo que você tem do outro. Veja o que ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Primeira coisa, né? Além de estar ali com a falsa ilusão de que aqui no mundo, o mundo pode te dar o que só Deus te dá, quando ninguém me ajuda, todo mundo que está paralisado, seja pelo medo, seja pelo desânimo, seja pelo remorso, está sempre projetando, né? Transferindo responsabilidade, dizendo: eu só não estou onde devia porque ninguém me ajuda. Também você não me ajuda, também ninguém me ajuda, ninguém me ajuda a sair dessa. É incompreensível ver cristão que tem Cristo, se diz ter Cristo, confia no Evangelho, ora a Cristo, tem intimidade com Cristo, dizer que não sai de uma vida porque não tem a ajuda dos outros. Ninguém pode libertar você, ninguém pode transformar a vida de ninguém, só Cristo. A única coisa que eu faço como conselheiro é ajudar as pessoas a enxergar aquele que me ajuda e ajuda ele, que é Cristo. Um conselheiro real, bom, ele primeiramente faz com que a pessoa que está sendo aconselhada entenda que não é ele que ela precisa, o conselheiro, ela precisa de Deus na sua vida. Outra coisa que ele faz, né? Pois eu, quando eu vou,
desce outro no meu lugar de mim. Até quando? A paralisia impede você de caminhar, mas a paralisia espiritual, ela impede você de pensar que você pode sair. É a procrastinação. Eu penso, hora que eu decido, hora que eu penso em outro vai na frente. E é tudo ilusório, né? Porque o que foi na frente não alcançou, e está um correndo mais na frente do outro para alcançar nada. E a gente fica, quando eu penso vai outro, quando eu vou, já é tarde, né? Fé é decisão, não é procrastinação. Quando o faraó podia ter acabado com o sangue, quando Moisés disse para quando é que o senhor quer que eu ore a Deus para acabar com a gente? Ele disse amanhã. É terrível, as pessoas não contam o detalhe da palavra de Deus. Por que não? Agora, eu quero agora. Jesus está dizendo para ele, você quer ser curado amanhã? Você quer ser curado o ano que vem? Você quer sair dessa daqui a um tempo? Não, agora. Quando Jesus diz, ele diz agora. Você quer agora? Não tem tratamento, não tem protocolo, não tem dúvida. É agora, a decisão é sua. Jesus não fica procrastinando, mas eu não sei se eu vou, se eu não vou, eu não sei se eu creio, se eu não creio, eu não sei se é, se não é. Então fé é decisão, é decisão. E quando ele fala isso, né, Jesus só disse uma coisa para ele assim. Eu fico imaginando se for Jesus, não, eu te ajudo, eu pego você, eu te ajudo, vamos lá, eu empurro você para o tanque, eu te seguro nas suas mãos, vem cá, eu faço uma massagem para você agora, e nós vamos lá, presta atenção que eu estou aqui com você, nós vamos, ó, que der lá, agitou, nós vamos. Jesus simplesmente falou, levanta, toma a tua esteirinha. Jesus não ficou fazendo terapia com a pessoa. Jesus não ficou passando a mão na cabeça da pessoa. Jesus não disse, eu estou aqui com você. Jesus, toma a tua esteira e anda. Aquele cara levantou no sábado, e aí vem as tradições, o fariseu vendo que foi curado no sábado, aquela coisa toda, porque como a palavra de Deus ensina, não fomos nós que fomos feitos para o sábado foi feito para nós. E aí Jesus sai, aquele homem, sem que ele conhecesse e soubesse que era Jesus. Se é assim para um cara que não conhece Jesus, e para aquele que diz que conhece? Por que dentro da igreja falta pessoas? Aquela pessoa nunca tinha visto Jesus, não sabia nem quem era. Nós falamos de Jesus o tempo todo, dizemos conhecer Jesus o tempo todo e ainda não entendemos. Aí, quando Jesus vai para a festa, chega lá e encontra quem? Encontra aquele ex-paralítico pulando, curtindo a festa. E aí Jesus olha para ele, né, e vê. Eu fico imaginando aqui, essa cena para mim é também marcante, porque Jesus olhou para aquele cara que estava 38 anos curado. Jesus o curou ali, fez aquele cara levantar. Jesus sabia o quanto era importante para ele, o quanto era maravilhoso aquilo que aconteceu na vida daquele homem, a cura física dele. Jesus ia falar, eu estou vendo que você está feliz, estou feliz de te ver, eu estou empolgado com a sua cura, eu estou
extasiado de ver você aqui. Agora, você estava fora da festa, fora de Jerusalém, você estava vivendo uma vida de fantasia, agora você está aqui, dentro na festa. Aproveita a festa mesmo, pula mesmo, agita mesmo, dá glória a Deus mesmo, você está demais. Mas Jesus, parece que foi um estraga-prazer. Jesus deu um banho de água fria no cara. Depois disso tudo que o cara passou, Jesus olha para ele e diz assim: vejo que você está curado. Vejo que você está curado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vê se não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. Isso é um banho de água fria. Hoje, para determinadas igrejas, o cara fala assim: não, esse pastor aí é complicado, ele estraga prazer. A gente está aqui só na euforia, pulando. Jesus quer que a gente seja alegre. Jesus é amor. Jesus está preocupado com isso. Olha o que Jesus está dizendo, cara. Tudo que você passou, ele não sabia. É providência do pecado. É a providência do pecado que paralisa a sua vida, que impede você de enxergar a verdadeira vida e de andar para frente, de caminhar. Agora, tudo isso que você passou na vida não é nada comparado ao que você pode perder se você não mudar a sua vida. Se você não voltasse para Deus, se você não sair desse caminho, esses 38 anos de paralisia não é nada comparado à perda do que eu ganhei para você. Veja que esse é um ponto que fecha essa passagem. Nós, o tempo todo, precisamos entender que vivemos uma paralisia espiritual. Estamos vitimados pela paralisia espiritual que nós não enxergamos. Lembra quando eu falo do cego? Que o cego fisicamente, ele sabe perfeitamente que ele é cego, ele tem consciência, ele sabe que é cego. E quem o olha sabe que é cego. Agora, o cego espiritual não consegue ver a sua cegueira, não consegue perceber a sua cegueira. É a mesma coisa com a paralisia. Se você ver alguém paralisado fisicamente, vítima de uma paralisia, seja por acidente, por qualquer outra coisa, você consegue ver, você consegue detectar, você lamenta, você percebe, você tem compaixão. Agora, você não consegue ver a paralisia espiritual de ninguém, nem muito menos a sua. Está paralisado pelo medo e não consegue ver que o medo está te impedindo de andar, de crescer, de desenvolver. Está paralisado pelo desânimo e não consegue perceber que é um fator paralisante, que é espiritual, porque fracassei, porque meus sonhos fracassaram, porque fui derrotado por isso ou por aquilo. Está paralisado pelo remorso, porque não consegue se desprender daquilo que foi, daquilo que fez, ou que deixou de fazer. E aí, para sair dessa, fica buscando alternativas, falsas esperanças e falsas ilusões. Mas só há um que cura. Aí você encontra aquele que cura, aquele que liberta. Se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se não for Ele, não há verdadeira libertação. Ele pode usar qualquer meio, mas tudo vem por Ele. O diagnóstico é feito pelos homens, mas o prognóstico só é feito por Deus. Agora, termina aqui Jesus dizendo, né? Jesus dizendo: vejo que está curado. Beleza. Todas as vezes que nós queremos
dar um testemunho, queremos dizer aqui, a euforia parece um banho de água fria, mas não é. É porque Jesus está muito mais preocupado com a nossa vida, com a nossa alma, do que com as nossas adversidades. Ele não veio aqui para mudar as nossas circunstâncias. Ele veio aqui para nos dar a vida eterna. E Ele, nesse caminho, Ele é capaz de mudar a nossa circunstância. Mas Jesus move os nossos olhos para dizer, os nossos corações, que não são as circunstâncias que determinam quem Ele é, e que a maior preocupação nossa é perder a salvação e não as conquistas e realizações da vida. Jesus estava alegre com aquele homem. Jesus se alegra com a nossa vitória, mas Jesus jamais se acomoda e deixa a euforia tomar conta de nós quando nós perdemos a percepção de perder o mais importante. Então, qual é o fator paralisante da sua vida? O que tem paralisado a sua vida? O que tem te impedido de crescer? Está na hora de você dizer para Jesus: Jesus, eu creio, cura-me, cura-me do meu medo, cura-me do meu desânimo, cura-me do meu remorso, cura-me, Senhor. Eu não preciso só depender dos remédios dos homens, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Em nome de Jesus. A linguagem do cristão não é diagnosticar pessoas pelas nomenclaturas que a ciência dá, não é saber os nomes dos remédios que se usam e o nome dos cientistas, médicos, peritos que possam curar. A linguagem do homem é saber: você precisa de Deus, Jesus te cura. Então eu não preciso de médico, eu não preciso de remédio. Isso é uma bobagem que você está pensando e não está entendendo. Porque na verdade não é o remédio que te cura, nem o médico que te cura, é Deus. Ele pode usar o remédio, pode usar o médico, ou simplesmente pode dizer para você: levanta e sai dessa, toma a tua esteira, anda, para de ficar parado. E se você não se contente apenas com aquilo que eu faço no seu filho, mas e nem aquilo que eu faço na sua alma, mas se contente em buscar a minha face, andar nos meus caminhos, para que não te suceda coisa pior, para que você não perca o maior dos presentes e a razão do meu sacrifício. É isso que Jesus diz para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.